Tô gravando essa videoaula para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou passar uns slides aqui, tá legal? Espero que vocês gostem, tá bom? Tô fazendo isso porque eu tive uma dificuldade para marcar a live de vocês dessa semana. E eu tô colocando essa videoaula no lugar, tá bom? Na próxima semana a gente vai ter. Na próxima semana a gente vai ter atividade valendo nota, tá legal? Botando aqui. Aqui tem umas imagens, se vocês darem uma olhada. Começa, né? As forças chinesas, um encouraçado aqui, beleza? O Partido Nazista foi fundado em 1919, logo ingressou no partido o ex-cabo Adolf Hitler. Hitler, ao discursar para o povo, culpava os políticos liberais pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e pelas condições humilhantes impostas ao país no Tratado de Versalhes. Dizia que o povo alemão era superior aos demais. E com esse discurso demagógico, conseguiu tornar-se em pouco tempo o líder absoluto do nazismo. Em 1920, o Partido Nazista criou a SA, Tropas de Assalto, encarregada de eliminar os seus adversários. Tá o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse é o símbolo aqui, beleza? O símbolo aqui. Entende? Nacional Socialistas. Tá aí quem entende, deu um pouco melhor do que eu. Hitler e a ideologia nazista. Então, galera, outro slide aqui que passou, tá falando aqui que a Alemanha saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial através do Tratado de Versalhes e Hitler usou isso como pano de fundo para o seu discurso para convencer a população das suas ideias. Em 1923, tentou um golpe de Estado, mas fracassou e foi preso. Na prisão, escreveu um livro com os princípios básicos do nazismo, que são existência de uma raça pura, ariana superior às demais. Antissemitismo, culpando os judeus de terem contaminado a raça alemã, a ariana. Para purificar a Alemanha, era preciso exterminar os judeus. Os alemães precisavam conquistar territórios de outras nações para garantir seu espaço vital. Então ele criou essas ideias aqui, que existia uma raça ariana pura, muito, muito sem sentido, né? Não tem sentido histórico nenhum nisso. O antissemitismo contra os judeus, que tinham contaminado. Naquele tempo, os judeus tinham uma grande população polonesa, principalmente, mas também na Alemanha, beleza? No período de crise entre 1929 e 1932, Hitler reaparece como salvador da pátria, conquistando a simpatia de milhões de alemães. Deixa eu explicar aqui o que aconteceu, galera. Olha, houve uma grande crise mundial, a gente tem visto grandes crises mundiais, mas essa foi sinistrona. No ano de 1929, as pessoas, os Estados Unidos teve uma crise, tirou todo o dinheiro que tinha investido no mundo, né? A Alemanha já não estava muito bem e acabou de ficando mais pobre ainda. Para você ter uma ideia, a pessoa precisava de um dinheiro, o marco alemão não valia nada. As pessoas precisavam encher um carrinho de mão para comprar um pão. Isso é verdade. Então, esses caras então cresceram em cima na crítica, né? Criticando o liberalismo e dedicando a ideia deles, o fascismo. Essa crise de 29 também teve lá, né, a Revolução Russa, que criou o comunismo, que era uma versão, né, uma outra versão política contra o liberalismo capitalista é, clássico, né, que é um pouco parecido com o nosso sistema. O nosso sistema já tem algumas mudanças. Tem o comunismo e ele meio que surfou na onda, no caso do fascismo, né? É o que a gente chama de nazifascismo, que é mais ou menos o nome das duas coisas, são parecidos, mas tem algumas diferenças. Não vou entrar agora nesse mérito. Nas eleições parlamentares de 1983,
o partido nazista obteve 44% de todos os votos e pressionou o presidente Hindenburg a nomear Hitler para o cargo de primeiro-ministro. Quando assumiu o poder, Hitler logo começou a militarizar a Alemanha. Em 1934, com a morte do presidente, Hitler assumiu a presidência com o título de Führer, guia ou condutor. Esse foi meio que o apelido do Hitler, né? Do título dele era o Führer alemão. Na Itália chamava Dulce, que era o Mussolini. A aliança entre ditadores. Na Alemanha, Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Livros proibidos eram queimados, democratas e comunistas eram demitidos. Aos judeus eram impostas várias proibições e uma forte perseguição. A Alemanha nazista aliou-se à Itália de Mussolini em 1933. Nesse mesmo ano, por pressões de Hitler, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos na cidade de Berlim. Tá, os dois caras aqui, ó. Hitler e o Mussolini. Benedetto Mussolini, o fascismo italiano. Benedetto Mussolini era o líder do movimento fascista fundado em 1919, transformado no Partido Político Nacional Fascista. Em 1921, o Partido Fascista de Mussolini se baseava em um nacionalismo extremado, defendendo uma nação forte e sem lutas de classe. Essa aqui tem um pouco da diferença do nazismo e do fascismo. Não tem tanto essa ideia de uma raça pura. E, e tem também o fascismo se aliou muito com a Igreja Católica. Foi o Mussolini que criou o Vaticano. Também tem essa característica, também uma religiosidade maior do fascismo. E já do Hitler já era uma religiosidade meio louca que ele criou. Uma raça sulariana, espaço vital, e acreditava em ocultismo. Entendeu? Um treco meio doido. Mas aí, lembrando que a igreja luterana apoiou também o nazismo, tá bom? E isso até pediram perdão depois. Aqui é o logotipo do Partido Fascista Italiano. Ó. Beleza. Continuando. Mussolini tornou-se o primeiro-ministro italiano a convite do rei Vittorio, Vittorio Emanuele III. Mediante as pressões dos fascistas no poder, Mussolini plantou uma ditadura brutal, pôs fim em todos os partidos de oposição, fechou órgãos de imprensa, perseguiu e prendeu vários jornalistas, criou uma polícia secreta que perseguia e assassinava seus adversários. Mussolini nutria fortes ressentimentos em relação à França, pois, mesmo a Itália tendo passado para o lado dela no final da Primeira Guerra Mundial, não foi beneficiada com as compensações territoriais que lhe foram prometidas. Então tinha uma raiva lá, né, que na Primeira Guerra Mundial não recebeu meio que ficou prometido para a Itália, beleza? O expansionismo italiano. A Itália, em 1985, confirmou suas intenções imperialistas ao invadir uma área correspondente à atual Etiópia na África. O expansionismo alemão. Em 1933, os nazistas ocuparam a Renânia, região entre a França e a Alemanha. A França e a Inglaterra nada fizeram. Encorajado, Hitler aliou-se a Mussolini e juntos entraram na Guerra Civil Espanhola. Hitler e Mussolini solidificaram uma aliança formando o eixo Roma-Berlim, bloco político e militar. Beleza? Então, os parceirinhos aqui, Hitler e Mussolini, fizeram e começaram a soltar as asinhas, né, invadindo territórios, e a França e a Inglaterra, né, não ficaram quietas nisso. E eles foram crescendo. As ruínas de Guernice após o bombardeio. Galera, o que foi a Guerra Civil Espanhola? Na Espanha tinham grupos variados, mas entre aspas, nazistas, liberais e comunistas, vamos dizer assim. Então, logicamente, o Hitler e o Mussolini meio que usaram essa guerra para testar suas armas e apoiaram o grupo mais voltado para o nazismo, beleza? E esse grupo venceu a guerra na Espanha. Foi uma guerra entre partidos políticos lá e subiu ao poder o Salazar, meu Deus, e o Franco.
É um cara chamado Franco que era uma forma de nazismo, mas talvez não seja tão radical, hardcore que nem o nazismo alemão, beleza? Então aqui tem uma imagem da destruição. Aí o Japão, como é que a gente está formando o bloco aqui? Vamos explicar como que o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial. No início do século XX, o Japão já era uma potência industrial de toda a maior potência, a única potência industrial de toda a Ásia. Com ambições de ampliar seus mercados e áreas de influência, transformou-se em um país imperialista. Imperialista quer formar um império para a gente juntar outros países sob a sua esfera, ocupando em 1931 o território da Manchúria, pertencente à China, área rica em minério de ferro e solos férteis. Já que não sofreu nenhum tipo de impedimento por meio da Liga das Nações, em 1937 ocupou boa parte da China. O Japão queria, não que o Japão era fascista, tá, gente? Mas eles queriam crescer, dominar outros países, beleza? Então, a aliança entre a Alemanha e a Itália foi fortalecida com a entrada do Japão. É, os governos totalitários da Alemanha e da Itália e do Japão conseguiram impor suas respectivas populações uma disciplina social severa, direcionando seus esforços para a recuperação econômica e desenvolvimento militar. Formou-se assim o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Tá? Lógico que a palavra eixo Roma-Berlim-Tóquio quer dizer as capitais desses países. Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha e Tóquio, capital do Japão. Etapas do conflito. A primeira fase, de 1939 a 41, a guerra sob o controle do eixo é rápida e eficiente. A ofensiva alemã com a ocupação de vários países pelos nazistas. Aqui está uma segunda fase, marcada pela mundialização do conflito com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos e a formação de dois grandes blocos de países, os que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados. Terminou com a vitória dos aliados. Deixa eu só falar um adendo aqui, então. Ficou meio que tratado assim. A Alemanha, eles repartiram o mundo, o eixo Roma-Berlim-Tóquio. A Alemanha ficava responsável principalmente em dominar a Europa, a, a Itália principalmente a África e o Japão principalmente a Ásia, mas mais o Oceano Pacífico, era uma questão de Pacífico, tinha várias ilhazinhas ali, beleza? Aqui está o eixo, os países que juntaram o eixo: Alemanha, Japão, Itália, Romênia, Hungria e Bulgária. A gente conhece só os três, né? Alemanha, Japão e Itália, mas também teve outros países aí. Os aliados: Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos e República da China. Beleza? O que a gente está vendo aqui? Todos esses partidos aqui são totalitários. Todos esses países aqui são de governos totalitários, ditatoriais. E com tendências, maioria com tendências fascistas, beleza? Todos eles têm coisa em comum. E desse aqui você vai prestar atenção em duas coisas. São dois, nesse momento ainda, a China ainda estava dividida entre o liberalismo e o comunismo, mas são dois países comunistas e três países liberais, beleza? Meio que os liberais e comunistas se juntaram contra os fascistas, vamos dizer assim. Continuando, a anexação da Áustria e a questão dos Sudetos na Tchecoslováquia. Em 1938, a Alemanha anexou a si a Áustria com 90% de aprovação do povo austríaco, que comprovou a popularidade do nazismo na Áustria. Meio que a Áustria se juntou à Alemanha de boa, voluntariamente. Em seguida, procurou anexar a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, onde viviam 3 milhões de pessoas de origem alemã. Foi realizada uma conferência em Munique para resolver a questão, com a participação da Alemanha, da Itália, Inglaterra e França. Curiosamente, a Tchecoslováquia não foi convidada. Franceses e ingleses concordaram com a anexação dos Sudetos ao território alemão. No ano seguinte, a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia, desrespeitando o que ficou combinado em Munique. Então, Hitler foi e começou a testar. Olha, eu só quero essa região aqui,
tá, porque é uma região que tem muitos alemães, de boa, tá bom? França e Inglaterra, tudo bem, de boa, você pode ficar aí com aí. Aí deu no outro ano e o Hitler invadiu a Tchecoslováquia. Você sabe o que que a França e a Itália fizeram? Nada. Ingleses e franceses não reagiram diante da ameaça nazistas. Eles não queriam criar problemas com a Alemanha, protestavam apenas verbalmente, pois acreditavam que o socialismo soviético era o verdadeiro grande inimigo do capitalismo ocidental, beleza? Então, como eles achavam que o rival deles era o socialismo, o comunismo soviético, o inimigo não ligou muito para esse crescimento do Hitler. Aí, gente, aconteceu um fato muito interessante. Em 27 de agosto de 1939, representantes do governo de Hitler e de Stalin na Rússia assinaram um pacto de não agressão. Decidiram ocupar e dividir a Espanha. Realmente não foi um acordo, foram dois. O primeiro público estabelecia que os dois países não atacariam um ao outro por 10 anos, nem apoiariam o terceiro país que o fizesse. O segundo, um protocolo secreto, demarcava as zonas de influência no leste europeu, significando na prática a imediata divisão entre eles o território da Polônia. A aliança desnorteou comunistas no mundo inteiro. Então, vamos dizer que entre os países que o Hitler tinha dominado e entre a União Soviética estava a Polônia. Eles simplesmente fizeram um pacto de não agressão. Na verdade, eles se odiavam, tá, gente? Eles eram rivais políticos. Tudo que o nazista odeia é um comunista. Tudo que um comunista odeia é o nazista, tá bom, gente? Então eles se odiavam muito e fizeram um pacto de não agressão e simplesmente dividiram a Polônia e invadiram a Polônia de cada lado. Um país não aguenta duas potências invadindo ao mesmo tempo. Facilmente a Polônia foi tomada, beleza? Então, nesse momento, a França e a Inglaterra ficaram, né, morrendo de medo. Imagina, uma aliança, pensando em uma aliança entre esses dois monstros, né? Com a invasão da Polônia, em 1º de setembro, os alemães invadem o norte da Polônia, depois os soviéticos ocupam o leste. A Inglaterra e a França reagiram declarando guerra à Alemanha. Para, para os europeus, 3 de setembro foi o início da, da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque é nesse momento que eles reagiram, tá bom? A Segunda Guerra Mundial envolveu várias regiões, embora as principais batalhas tenham ocorrido na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Beleza? Tem um mapa aqui mostrando onde foram os conflitos. Deixa eu ver isso aqui, é Blitzkrieg, guerra relâmpago, uma palavra alemã que significa guerra relâmpago. A Blitz era uma estratégia de guerra alemã que combinava ao mesmo tempo a força aérea, Luftwaffe, a divisão de tanques blindada, Panzers, a tropa de infantaria. Essa estratégia de guerra foi um sucesso. A Polônia resistiu 27 dias, a França caiu em apenas 20 dias. Entre 9 de abril e 14 de junho de 1940, a Alemanha invadiu e conquistou território de 5 países: Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. E o que era estratégia de guerra? Era uma guerra que era veloz. Antigamente os caras lutavam na guerra, principalmente na Primeira Guerra, que foi uma guerra muito lenta, não tinha tanque de guerra, era tipo um jogo de xadrez, era mais furtivo, mexendo peça. Os alemães inventaram uma guerra corrida. Eles combinavam um ataque entre as 3 forças aéreas de tanque e atacava logo o centro. Por exemplo, os franceses tinham tanque de guerra melhores que os alemães, mas a forma que os alemães operavam os tanques era diferente. Os soldados chineses fracassam. É, fra, pera, os soldados chineses fracamente armados em marcha. Então a China era muito rural ainda, tá, gente? Então o Japão caía dentro da China, tinha muita vantagem. A Guerra no Oriente. O Japão e o Zhou eram as duas potências imperialistas que disputavam território e áreas de influência no Oriente.
o que tornava iminente um conflito armado. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Os Estados Unidos reagiu declarando guerra ao Japão e entrando na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Enquanto isso, o Japão partiu para conquistar as colônias norte-americanas no Extremo Oriente, Hong Kong, Filipinas, Birmania e Singapura. O Japão queria muito mesmo o Pacífico, como eu estou falando. O encouraçado USS Arizona é, é, adernado em chamas após ser atingido por uma bomba japonesa durante o ataque a Pearl Harbor. A guerra na União Soviética. Os alemães tinham um verdadeiro ódio pelos comunistas e também tinham interesses no minério, no petróleo existente no território soviético. Assim, Hitler traiu o pacto de não agressão e ordenou a invasão da União Soviética. Os soviéticos, por sua vez, adotaram a tática da terra arrasada. Recuavam, mas antes destruíam tudo que pudesse ser útil aos inimigos. Assim ganhavam tempo para reorganizar suas forças para contra-atacar. O que é isso? É meio que aquilo, vem tranquilo, não se afoba não. Então, eles meio que recuavam, iam destruindo tudo que tinha de recursos e assim meio que retardavam e enfraqueciam outro exército. A maior batalha da Segunda Guerra foi travada por nazistas soviéticos na cidade de Stalingrado. A União Soviética é, perdão, Stalingrado na União Soviética e durou de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. Os soviéticos venceram a batalha, provando que os alemães não eram invencíveis. Essa foi a primeira derrota que o exército alemão sofreu, tá, gente? O que aconteceu aqui? Essa cidade chamada Stalingrado é homenagem ao Stalin, né? Então, meio que foi honra para o Stalin poder defender essa cidade. Foi uma guerra que morreu 2 milhões de pessoas. Tem um filme na Netflix que chama Círculo de Fogo. O nome em inglês é Enemy the Gate, Inimigo nos Portões, que tem o Jude Law e Ed Harris. É um filme muito legal. Eu gosto, se vocês quiserem ver lá, tá bom? Bota Círculo de Fogo ou Enemy the Gate, que vocês vão ver e vão falar sobre essa batalha de Stalingrado. A partir de 1943, as tropas soviéticas começaram a marchar em direção a Berlim, abrindo a primeira frente de luta dos aliados. A rigor, mais do que outros aliados, foi a União Soviética a grande responsável pela derrota das forças nazistas. Beleza? Como eu falei, a primeira derrota foi aqui e daqui começou a derrocada alemã. Tá. Vamos parar um pouco, vou falar um pouco sobre essas batalhas. Primeira coisa, Hitler, dizem quem sou eu para falar, mas os especialistas em guerra, em batalha, dizem que foi um grande erro alemão, que a Alemanha estava guerreando contra a Inglaterra. A Inglaterra guerreou sozinha com a Alemanha 2 anos, né? Eles não conseguiam tomar a ilha inglesa, porque a marinha inglesa era muito forte, então a Inglaterra é uma ilha, tá, gente? Então eles lutavam, né, com a Luftwaffe, basicamente com bombardeios. Só que os ingleses desenvolveram um caça mais leve, e a aeronáutica da Inglaterra conseguiu ter vantagem sobre a Luftwaffe, então Hitler não conseguiu invadir a Inglaterra. E o que o Hitler fez? Em vez de lutar contra a Inglaterra primeiro, não, ele fez 2 frentes de batalha. E isso os seus próprios generais não queriam. Foi um dos erros dele. E o frio intenso na Rússia, né? Principalmente na Rússia, mas na União Soviética, fez com que os soldados perdessem também energia, mas também os soviéticos eles começaram a desenvolver tinha um exército muito grande, ganharam meio que na formiga. Os alemães mataram bem mais soviéticos, mataram bem mais aliados do que morreram alemães. Só que em quantidades eles não conseguiam vencer. No Oriente, os Estados Unidos venceram o Japão na Batalha de Midway e assumiram a ofensiva da guerra. Parte das tropas anglo-americanas seguiu na contraofensiva na Ásia.
enquanto a outra seguiu para o norte da África, onde venceu os nazistas e reassumiu o controle do Mediterrâneo. Partindo da África, as tropas abrem uma segunda frente de luta contra o eixo e partem para libertar a Itália, onde os próprios fascistas forçam Mussolini a assinar um acordo de paz. Mussolini, porém, procurou estabelecer um governo fascista no norte da Itália. Os italianos, com a ajuda dos aliados, libertaram Roma do poderio nazi-fascista em 1945. Mussolini acaba capturado e morto pela resistência popular. Esses aqui são os líderes nazistas, tá? O Mussolini tá aí. Penduraram ele. A partir da esquerda, os corpos de Nicolás Bombati, Mussolini, Clara Petacci, Alessandro Pavolini, Achille Starassi, exposto na Praça Loreto, em Milão. Foram expostos que nem frango mesmo. Mortos, né? O dia D. Isso aqui foi o dia que os aliados invadiram o território que a Alemanha ainda estava dominando. Foi pela Normandia. Foi um ataque de surpresa. Eles invadiram as praias e adentraram no território alemão, chamado Dia D. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. O Brasil recebeu o financiamento dos EUs. O Brasil não tinha muita arma. Então foi assim, gente. O Brasil resistiu até o final para entrar na Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos prometeu financiar uma siderúrgica, que é uma indústria de base que o Brasil não tinha, o Brasil entrou. Aí Getúlio Vargas, muito inteligente, foi muito hábil, né, e declarou guerra. E em 1954 partiram as tropas expedicionárias brasileiras, chamada FEB. Em torno de 25 mil soldados brasileiros partiram para a batalha na Itália. Dá uma olhada no símbolo. É uma cobra fumando charuto. Por quê, gente? O Getúlio Vargas falava que era assim, geralmente os países numa guerra, a primeira coisa que eles fazem é ficar, se não é com eles, eles ficam de fora da guerra, eles ficam isentos. Por exemplo, a Espanha não entrou na Segunda Guerra Mundial, Portugal, que era nazista, a Espanha, que era nazista, não entraram na Segunda Guerra Mundial, e outros países também. E o Getúlio Vargas falava, não, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Brasil entra na guerra e o símbolo da FEB é uma cobra fumando. Meio que então, o brasileiro já é meio memeiro já desde sempre. Então, gente, é até um fato curioso. Beleza? Tá aqui a companhia brasileira. Eles foram, eles não tinham nem roupas para o clima frio lá da Itália, mas foram de bastante sucesso e admirados na guerra. No Oriente, o Japão seguia resistindo ao avanço norte-americano para apressar a rendição dos japoneses e demonstrar para o mundo seu potencial bélico. Os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas no Japão, uma na cidade de Nagasaki e a outra de Hiroshima. As duas únicas vezes que as bombas atômicas foram efetivamente usadas em uma guerra. Em 2 de setembro de 1945, o Japão assinou sua rendição. E foi um ato, né, né, foi muito cruel, né, gente? Foi um fato bem, as pessoas realmente sofreram muito, foi o efeito de uma bomba é terrível, né, gente, uma bomba dessa. Tá aqui a bomba nuclear que explodiu em Nagasaki, que na verdade eles queriam jogar em Tóquio, que teria muita mais gente morta, tá? E a bomba que estourou em Hiroshima. Elas usavam princípios diferentes, vamos abordar aqui. A Fatman, que é a bomba nuclear usada em Nagasaki. Então, gente, só 3%, 6% da potência dessas bombas que explodiu, tá? O mecanismo meio que não funcionou muito bem, era um experimento ainda, mas para ter ideia. O saldo de morte, a União Soviética morreu 18 milhões de pessoas, 5,8 milhões de poloneses, 4,2 de alemães, 2 milhões de japoneses, 422 mil britânicos, 400 mil italianos e 300 mil estadunidenses ou norte-americanos. Percebe, gente, que eu te falei que a Alemanha matou, o fascista mataram muito mais que morreram, mas perderam na base da formiga.
Isso aqui é uma vítima de uma bomba atômica. Eu acho que eu tenho até um vídeo desse cara depois. Ele tá vivo. Ele ficou vivo há muito tempo ainda. Ficou velhinho e tal. Mas o julgamento dos nazistas, né? Uma imagem até forte aqui, né? Chegou a ser uma vala de pessoas mortas. Em 20 de novembro de 1945, teve início o julgamento dos dirigentes do nazismo, dirigente nazista no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. 22 foram condenados e alguns foram executados e outros aprisionados. O pior dos crimes comprovados foi o extermínio de milhões de judeus. Esse extermínio, gente, foi chamado do Holocausto. É uma vala, tem até um documentário na Netflix sobre isso, os campos de concentração. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui é um campo de genocídio, né? Muita imagem forte. Que eram condenados a trabalho escravo e definhavam e eram exterminados em câmara de gás, fuzilados também. É bem pesado. Tem bastante campos de extermínio, não vou nem ler aqui, porque muitos judeus principalmente. As pessoas não tinham alimentação, né? E teve o suicídio de Hitler. A maioria que tem gente que acredita que ele tá vivo e tal, é, para não ser capturado, mas se acredita que ele se suicidou mesmo. Não tinha muito como ele fugir, ele estava cercado, né? Era honra militar você se suicidar. Ele se suicidou com um tiro na cabeça. Tem. Então, galera, o que, que as guerras mudaram o mundo? Por exemplo, na Europa hoje a gente tem um grande nível de ateísmo na Europa hoje. Por quê? O cristianismo meio que se enfraqueceu também pelas suas marcas da guerra. Porque foi cristão fazendo atrocidade contra cristãos ou contra judeus, quer que seja, entendeu? Então isso mudou muito a perspectiva. A tecnologia cresceu, desenvolveu muito também nesse tempo, mas e surgiu novas potências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos. Beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desculpa eu ter errado o dia da postagem, tá bom? Agradeço a todos. Tenham aí bons estudos para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no privado no WhatsApp. Tchau!